Sim, por enquanto eu ainda sigo vivo no servidor hardcore de Minecraft. E relembrando a todos, esse aqui é aquele server que se você morrer, você tá banido permanentemente. Então aqui você só tem uma vida. E atualmente eu tô fazendo uma jornada por aqui, descobrindo lugares marcantes para contar um pouco da história daqueles que não estão mais nesse servidor. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir uma nova base. Porém, se eu quero prolongar minha estadia nessas terras hostis, acho que é melhor eu me equipar um pouco mais. Afinal, qualquer erro aqui pode ser fatal. E primeiramente, eu só tenho que contextualizar onde que eu tô. E por incrível que pareça, ainda é na base do Brazilian Pirates. A base que eu mostrei no meu último vídeo de hardcore. No meu último vídeo eu falei que essas coordenadas tinham sido vazadas e que eventualmente alguém podia vir aqui e destruir tudo. Mas pra minha surpresa, quase um mês depois, a base segue praticamente da mesma forma que eu tinha deixado. Como ela ainda estava intacta, eu ia poder me aproveitar dos recursos daqui pra poder me equipar melhor. E embora a maioria dos membros do clã não estejam mais no servidor, o legado que eles deixaram aqui acaba ainda ajudando os outros, como eu. Então muito obrigado. A primeira coisa que eu resolvi fazer ao relogar no server foi pegar um barco e seguir pelo oceano pra ver se eu acabava encontrando mais alguma coisa ali, tipo uma mob trap ou alguma farm adicional. E não muito distante da base eu acabei achando sim uma mob trap ali parada flutuando no meio do oceano. A mob trap tinha vários andares e como ela tava no meio do oceano, aonde não tinha uma terra próxima para os mobs nascerem, ela deve ser bem efetiva. Tanto que na parte inferior da mob trap tinha todo um sistema de organização de itens com baús e funis. Eu dei uma checada ali nos baús pra ver se tinha alguma coisa legal que eu poderia reutilizar. Mas tirando o baú da teia de aranha, a maioria dos outros estava vazio. Então eu peguei o meu barco e retornei ao mar pra voltar pra base do Brazilian Pirates, que por enquanto estava sendo o lugar que eu estava usando como apoio, pra melhorar meus itens e farmar recursos. O objetivo que eu queria completar nesse vídeo era ter minha armadura 100% equipada com remendo. Ali na base tinha um lugar com 2 villagers bibliotecários que faziam a troca pelo livro de remendo, então eu só precisava farmar esmeralda. Porém veio a noite e vocês estão podendo apreciar essa bela vista do pôr do sol, só que tinha alguns phantoms ali enchendo o saco, estragando um pouco a experiência. Então antes de planejar como que eu ia farmar as esmeraldas, eu fiquei ali matando os mobs. Por eu estar num servidor onde tinham mais pessoas online, é bem difícil de todo mundo se reorganizar pra dormir na cama e a noite passar, então eu tinha que passar a noite inteira ali. E aí, como não dá pra dormir, os phantoms também não desaparecem, mas no geral eles não causam nenhum perigo. Quando amanheceu, eu decidi que eu ia dar uma explorada nos baús da base pra ver o que eu poderia usar pra trocar com esmeralda. E é estranho ver que as placas colocadas pelos brasileiros membros do clã ainda permanecem ali. Embora tenha dado mais de um mês, tudo continuou da mesma forma que era antes. O cemitério ainda continuava ali, e as pessoas que foram enterradas continuam descansando. Pelo jeito eles não tiveram nenhum incômodo durante esse meio tempo, mas eu acabei descobrindo que a base tinha sim sido visitada. Embaixo da árvore da vida foi colocada uma placa, rosa, que não estava ali da última vez. E a placa dizia: Mico Yei esteve aqui, no dia 13 de julho de 2025. Obrigado. Então quem passou por aqui foi a Miko, uma das jogadoras mais conhecidas do servidor. Segundo os trechos da wiki, ela é uma jogadora experiente, com muitos dias de jogo acumulados, e por isso se tornou uma figura notável na comunidade, fazendo amizade com jogadores novos e antigos graças à sua natureza bondosa e compassiva. Ela gosta de ajudar os outros sobreviventes, então se você pedir, muito provavelmente ela vai tirar uma armadura de diamante de graça, sendo que eu já vi pelo chat ela dando até elytra para os jogadores novos. Ela é tão gente boa que nem mesmo os assassinos de players têm coragem de matar ela. Mas por que ela tava aqui na base do Brazilian Pirates? Provavelmente para agradecer o presente que ela recebeu dos brasileiros. Um dos antigos membros do Brazilian Pirates, o Leleco, deu pra Miko uma shulker box cheia de itens para que ela pudesse pegar esses itens e doar pros iniciantes que ela encontrasse. E como foi um presente dado em nome dos brasileiros, ela veio aqui para agradecer. E isso segue aquela premissa que eu já disse no primeiro vídeo sobre o servidor. Podem existir pessoas más, mas com certeza também existem pessoas boas. E a Miko é uma delas. Voltando então ao assunto, antes que eu pudesse explorar novas bases, eu tinha que pegar esmeralda para conseguir remendo. Aqueles villagers bibliotecários trocavam papel por esmeralda, então eu conseguiria utilizar isso para conseguir farmar mais esmeraldas. Eu acabei pegando emprestado uma casa que tinha ali, para usar como abrigo temporário, e fui fuçar todos os barris a fim de encontrar alguns itens que pudessem ser úteis ou itens que eu também pudesse usar para trocar por esmeralda. Eu acho que não vai ter problema roubar as coisas, porque já faz muito tempo que alguém passa por aqui, então pelo menos eu vou estar fazendo bom uso dos itens.
Eu acabei retornando pra Mob Trap pra ver se tinha mais coisas lá que eu pudesse utilizar pra trocar com esmeraldas. Como eu tinha comentado antes, embora não tivessem tantos itens nos baús, o baú da teia de aranha tava quase cheio, com vários packs ali. E lá na base tinha um villager pescador que acaba trocando a linha por esmeralda, então eu ia pegar aquelas teias pra trocar por esmeralda e conseguir farmar alguns bocados. Isso aí já ia me ajudar um pouco. Depois eu retornei pra base, vendi todas as linhas que eu tinha por esmeralda trocando com alguns villagers, e fui lá onde estavam os bibliotecários pra trocar as esmeraldas pelo primeiro livro de remendo que eu ia usar. Voltando pra casa eu acabei roubando um pack de blocos de ferros que tava ali no baú, e acabei usando os ferros pra criar uma bigorna. Com a bigorna colocada eu acabei utilizando o livro do remendo e consegui o primeiro item da armadura encantada com remendo. Ainda ia ficar faltando alguns. E eu acabei percebendo um detalhe, é que eu não tinha uma picareta de diamante ainda, eu tava usando uma picareta de ferro. Então eu acabei cavando um buraco dentro da própria casa mesmo, desculpa aí pra quem construiu ela, pra minerar os diamantes pra poder craftar a picareta. Eu acabei parando dentro de uma mina abandonada e andando um pouco por ali não demorou muito pra que eu achasse os diamantes. Eu subi as escadas então, porque não tinha mais motivo pra ficar lá embaixo, além de ser até um pouco perigoso, e fui craftar a picareta. Agora eu tinha que achar outras formas de farmar esmeralda pra acabar conseguindo os livros de remendo mais rápido. Eu resolvi olhar os barris de novo pra ver se eu não tinha deixado realmente nada passar. E eu vi que tinha algumas canas de açúcar, então eu lembrei que daria pra fazer papel e trocar com aqueles villagers bibliotecários. Só que só com aquelas canas não ia dar quantidade suficiente de papel pra ter esmeralda pra fazer todos os livros de remendo. Então em vez de gastar essas canas de açúcar, eu aproveitei pra replantar elas. Dessa forma eu tava fazendo um investimento pra algumas horas depois, onde eu ia literalmente colher o que eu plantei. Outra forma de conseguir esmeralda era com os villagers fazendeiros, e eu lembrei que ali num buraco perto da montanha tinha assim uma pequena fazenda. A primeira coisa que eu fiz foi ficar dando e tirando a profissão de fazendeiro pro villager, até ele oferecer alguma troca boa, tipo trigo por esmeralda, e depois disso eu fui lá colher todo o trigo que já estava plantado. Então eu troquei com o villager, consegui mais algumas esmeraldas, e fui lá nos bibliotecários pegar o segundo livro de remendo. Alguns dos itens que eu tinha encontrado naqueles barris quando eu tava procurando alguma coisa útil, eram vários packs de osso. Então eu acabei pegando esses packs e transformando em farinha de osso e usei ali pra acelerar a plantação e fazer com que as coisas crescessem mais rápido. Dessa forma eu não ia perder tanto tempo farmando e consegui acelerar um pouco o processo até conseguir mais esmeralda. Como eu fiquei um certo tempo ali na fazenda, deu tempo das canas de açúcar crescerem, e com isso eu fui lá colher elas para poder transformar todas em papel. Dessa forma eu fui lá nos villagers fazer as trocas por esmeraldas e eu percebi que eu tinha conseguido o suficiente para poder pegar os livros de remendo que me faltavam. Agora eu tava pronto para sair dali. Eu dou uma última olhada para a base dos Brazilian Pirates, pego o meu barco e vou embora rumo ao oceano, a fim de encontrar novos lugares. E no momento foi a última vez que eu passei por ali. Não sei se quando eu voltar para essa base, se é que eu vou voltar algum dia, ela vai estar intacta da mesma forma que ela tá agora. Seguindo então pelo meu caminho, eu acabei encontrando rastro de jogadores, como por exemplo uma ponte feita com pedregulho, e navegando pelo rio, eu acabei encontrando um belo arco-íris lá no fundo. Nem parece que eu tô jogando num servidor hardcore. Começa a chover e eu acabo encontrando um portal do Nether no meio do nada. Lembra que eu tinha ido atrás de minérios para poder craftar uma picareta de diamante? Então, eu também não tinha obsidian. Então eu simplesmente depenei o portal pegando todas as obsidians pra mim. E por que eu não entrei no portal do Nether pra ver o que tinha lá antes de quebrar as obsidians? Simplesmente porque eu não queria arriscar minha vida. Como eu já comentei, nesse servidor também existem pessoas más. E uma das formas mais comuns deles matarem os players não é realmente tirando PVP, e sim matando com armadilhas. E os portais do Nether podem ser uma armadilha. Portanto, pra quem estiver jogando nesse servidor, principalmente perto do spawn, sempre tome cuidado. Senão pode acontecer exatamente isso daqui que vocês estão vendo no vídeo. Você entra no portal, é explodido e nem dá tempo de reagir, mesmo se você tiver com um totem na mão. Em um piscar de olhos, o seu personagem simplesmente desaparece da existência do servidor. Portanto, muito cuidado. Eu continuo andando até que eu encontro mais pontes feitas de pedregulho e também mais um portal do Nether, que novamente eu preferi não entrar por questão de segurança, mas eram pontos que indicavam que pessoas já passaram por aqui e que eu tava prestes a achar mais coisas seguindo pra frente. E não deu outra. Depois de eu continuar seguindo um pouco mais pelo oceano, eu acabei vendo de longe uma ilha feita de cogumelo. E eu sabia que ali ia ser minha próxima parada. A ilha de cogumelo marcava que eu me aproximava da segunda base dos Brazilian Pirates. Como eu já tinha comentado no outro vídeo, aquela primeira base que eu mostrei acabou sendo abandonada depois que as coordenadas foram vazadas. Com isso, os membros do clã que tinham sobrado acabaram migrando de lugar para tentar fundar uma segunda base. E o bioma de cogumelos era perfeito para isso, porque para
pra quem não sabe, nesse bioma dos Minecraft, os mobs hostis simplesmente não spawnam. Então isso acaba gerando um certo contraste com o contexto do servidor. E até um pouco irônico, porque mesmo em um servidor hardcore, rondado de perigos, a gente ainda consegue ter um lugar onde o jogo roda praticamente no Pacífico. Realmente acaba sendo um lugar de paz em meio a todo o caos que o servidor proporciona. O único lugar onde você ia ver mobs hostis é justamente na Mob Trap, e ela acaba funcionando muito bem, já que eles só podem spawnar ali, visto que eles não dão spawn na ilha. E falando da base em si, ela não tinha tantas construções e tantas farms quanto na primeira base, até porque aqui a gente já tá falando de um momento um pouco de crise do clã, onde vários players já tinham abandonado ou morrido, mas ainda assim tinha algumas coisas legais pra eu acabar mostrando, e outras um pouco tristes, como por exemplo, mais um cemitério. Então aqui com esses túmulos, vocês também podem acabar vendo o nome de outros jogadores brasileiros que fizeram parte dessa guilda. Muitos acabaram encontrando um pouco de paz nesse bioma pacífico. A base tinha a construção de um cogumelo gigante, só que dá pra ver que ele tá um pouco inacabado porque o teto não tá completo. E também observando por dentro, ele não tinha nada, nenhuma decoração interna. Então acabou sendo um lugar que nunca foi terminado. Dá pra ver que tentaram fazer uma pequena vila, com um poço também decorando um caminho de terra e plantando árvores, tendo até mesmo uma casa que já estava finalizada. Essa foi a casa do Fael Garcia, um dos brasileiros que ainda tá vivo e acaba sendo um dos membros mais ativos do servidor, e a casa também estava decorada por dentro, com alguns baús, umas fornalhas e também uma cama dupla. Só que eu não achei apenas locais intactos, eu também vi algumas construções que estavam claramente destruídas, mas eu não sei exatamente qual que é o contexto ou o que aconteceu por aqui. Também tinha algumas pequenas farms abandonadas e outras, como por exemplo essa farm de pedra. Então no geral dava pra ver que isso aqui era uma base um pouco mais simples, sem nada tão grande ou extravagante. Se a gente comparar com a primeira base, lá tinha bem mais coisa. Porém ainda assim esse era um lugar aconchegante. Só que talvez não fosse aconchegante pros villagers, porque olha isso daqui, cara. O negócio tá mais lotado que o metrô de São Paulo. Uma coisa interessante que eu achei ali era o monumento de uma estátua segurando um cajado. Era como se ele fosse uma espécie de líder. E em volta vários estandes de armadura, com armadura de couro, para representar as pessoas. E foi isso que me deixou no questionamento. Cadê as pessoas? O que deu de errado com essa base? Porque convenhamos, o bioma de cogumelo tranquilamente deve ser o melhor bioma para se construir uma base pensando em sobreviver dentro de um servidor hardcore. Não teria lugar melhor. Será que isso daqui é um sinal de que todas as bases do servidor vão ter sempre esse mesmo destino? Ou vão ser destruídas, ou vão simplesmente ficarem esquecidas depois que todos os seus membros morrem ou partem, até que finalmente alguém como eu pode aparecer para tentar relembrar um pouco da experiência de quem já esteve por aqui. Enquanto eu estiver vivo nesse server, eu vou seguir na minha missão. Se tiverem lugares para serem descobertos, eu vou registrar eles.